os espectadores. Tudo bem. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a uma live no canal Professor Coquerel na Rede. E quero saudar a todos os espectadores que hoje estão aqui e se fazem presentes para ouvir uma conversa a respeito de uma publicação científica do professor Fernando Nogueira, ao qual eu vou aqui apresentar para vocês o seu mini currículo agora. O professor Fernando do Amaral Nogueira, ele é pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, uma instituição das mais prestigiadas do Brasil, sobretudo nesse campo da administração. Ele é doutor e mestre em administração pública e é administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É professor também da mesma instituição e foi recentemente coordenador do Mobilab, Laboratório de Inovação Aberta da cidade de São Paulo. Então, trata-se de uma pessoa bastante ativa no campo da gestão. E aqui, do ponto de vista científico, né, uma informação ainda muito importante do currículo do professor Fernando, e ele foi editor adjunto da Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração, e tem também no seu currículo um estágio de doutorado, né, na New School em Nova York, Estados Unidos. Professor Fernando, assim eu vou lhe chamar, seja muito bem-vindo nesse meu canal no YouTube, mas que é, como você deve estar vendo aí nas logomarcas, né? É uma atuação minha docente dentro do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no qual eu coordenei um grupo de estudo e um laboratório também, o qual está convidado a conhecer no futuro. Mas esse tema diz muito respeito a um componente curricular que eu leciono, Administração e Legislação na Educação Física dos Esportes, no qual essa gravação ficará aí para uma produção de conteúdo importante para esse cenário desse componente curricular. Então, comece aí nos falando um pouco a respeito da sua pesquisa, né? A gestão de associados no Brasil. Obrigado pelo convite, então, professor Patrick Coquerel. Prazer estar aqui com a noite. E a gente também, futuramente, como você trouxe bem o currículo, e só explicar um pouco antes o que eu me interessei, né, pelas associações. Estudei administração e já, enquanto eu estava ainda na graduação, isso milênio passado, a gente estudou lá ainda nos anos 90, eu fiz parte de uma associação estudantil. Eu fiz parte de uma estudantil, considerado, né, de federação dos estudantes. Então, foi meu contato mais forte com as associações. Depois me formei, fui trabalhar, várias experiências de trabalho, depois experiências acadêmicas. Vários momentos eu deparei com associações, trabalhando como voluntário, fundador, tive a chance de, junto com colegas, criar uma associação de moradores no São Paulo, fui trabalhar em associação, e aí veio o interesse, comecei realmente a enveredar mais, né, pela vida acadêmica, eu acabei vendo, olha, rural, esse da gestão de associação, acho super importante, pouco estudado aqui no Brasil. Tem muitos estudos sobre associativismo, sobre por que as pessoas criam pequenas associações de produtores, mas o tema mesmo, a gestão de uma associação, isso eu vi que ainda tinha pouco, principalmente comparado ao que se estuda fora do Brasil. Na academia, né, a gente sempre quer trabalhar com temas grandes, acaba tendo que recortar um pouco, né? Deixa eu decidir exatamente o foco que eu vou dar.
E aí o foco que eu acabei chegando é essa questão da gestão de associados, né? Consegue novos associados, como ela mantém, engaja, trabalha com os associados que ela tem e como que ela lida quando os associados eventualmente querem sair ou acabam saindo, dá para fazer alguma coisa para então um pouco por aí, assim, comecei a trabalhar esse assunto. Muito bom, excelente. Eu gostaria que você, que teve essa experiência no exterior, né, e contato com pesquisadores, mesmo da Fundação Getúlio Vargas, porque você assina o artigo que a gente vai logo em seguida apresentar, efetivamente, você assina esse artigo com mais 2 colaboradores. Então, ou seja, existe mais pessoas, né, interessadas em estudar o assunto, e você teve uma vivência no exterior. E se você percebeu, no caso da realidade norte-americana, um país de uma das democracias mais importantes, mais antigas, né, tradicionais no Ocidente, como que você já chegou lá com esse olhar para as associações, as comunidades? Como é que você explica isso para a gente? Legal, eu cheguei sim, Patrick, muito legal a pergunta. Era algo que eu tinha lido muito já sobre isso, mas foi outra coisa ver lá, né? Eu tive a oportunidade de morar por um ano e foi muito interessante ver como está presente lá no dia a dia essa questão, né? E não é uma questão de hoje, né? Claro que a forma de associação existe parecido com isso há centenas, talvez milhares de anos, mas é como 200 anos atrás isso já estava muito desenvolvido, espalhado pela sociedade americana. Tem um texto muito curto, mas um pensador importante, chamado Alexis de Tocqueville. Ele é um dos pensadores fundamentais de ciência política, né, de questão. Ele fez um livro muito famoso chamado Democracia na América. Um super curtinho, um capítulo que ele escreveu chama que ele trata especificamente das associações. E aí é muito interessante, fala, né, às vezes essa visão de alguém que está de fora observando, né, um aristocrata, olha, onde na Europa, na França, na Inglaterra, você teria um esforço do Estado, um esforço de nobres para resolver alguma questão, nos Estados Unidos você tinha uma associação. Então ele notou que tinha associação de tudo quanto é tema nos Estados Unidos, para resolver questões humanitárias, para resolver questões de saúde, de educação. Até ele ficou muito encantado, ele achou interessante uma associação de temperança, né? O movimento da temperança, das pessoas adquirirem melhores hábitos, não beberem, ter um comportamento claro. Olha, a associação reuniu diferentes países, mais de 100 mil pessoas para fazer esse juramento, bom cidadão. Claro. E aí ele falou como, foi muito influente esse pensamento dele, como ao o pessoal participar, as pessoas participarem das associações, isso era meio que uma escola para elas terem um comportamento democrático, para viver a vida democrática, porque a associação, se a gente uma mini democracia, algumas pessoas, grupos de centenas, às vezes milhares de pessoas, né, grande reunida para debater o que fazer em torno do tema. E como qualquer democracia, tem discussão, tem briga, tem gente que acha que deve ir por um lado, tem gente que acha que deve ir pelo outro, mas na associação você tem meio esse treino de como debater, como argumentar, como construir consenso, como aprender a, a lidar com essa. Agora a gente. Ele viu essa importância muito. O que ele via, literalmente, hoje, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais tem ações. Eu tive contato, curiosamente, com uma associação de executivos de associações. Meu conhecimento, só os Estados Unidos tem uma dessas que reúne dezenas de milhares de profissionais que são em si executivos de outras associações. E daí essa é uma associação que reúne as pessoas. Como é a melhor forma de conseguir bem, como a associação fazer lobby, defesa da sua causa, como a associação marketing bom, como pode fazer eventos.
onde a gente olhar o tema que você quiser, a gente nisso. Muitíssimo interessante, né, essa tua partilhar dessa experiência, né? E lembrar aí um autor importante que eu já conheci, né, de obras clássicas, né? O Tocqueville é citado nas ciências sociais, né? E eu estava lendo recentemente O Capital do século XXI, do Thomas Piketty, né? E ele, no início ali, ele traz essa menção, né? Que o próprio, como o livro é O Capital do século XXI, ele faz uma menção, né, ao Capital, né, escrito por Marx. É verdade. E o Tocqueville era um interlocutor importante para o Marx, né? E o próprio Marx olhava para o futuro pensando que coisas muito boas, ele pensava, deveriam vir do país da bandeira estrelada, né? Justamente por conta dessa mobilização, né, do associativismo, né, que é muito forte na América do Norte, Estados Unidos em especial, né? E ainda sobre os teus colegas que assinam um artigo, eu queria que você falasse um pouco se tem um grupo, Claro. se tem alguém interessado que possa entrar em contato com vocês para fazer um estudo colaborativo em termos de associativismo. Perfeito. Esse estudo, você está falando, é o de gestão de associados no Brasil, oratória. Então, a chance de apresentar com colegas muito legais, a Laís, o Rogério, né, que a gente fez, deu origem ao artigo. O Rogério é um professor com a gente dados ativos. A gente depois acabou dando sequência aí o seu caminho. Eu que pesquisas dele, claro, estou super, enfim, à disposição, né? Um artigo tem meio, né? Se tiver curiosidade, pesquisa. Ótimo. Então, eu vou partilhar nesse momento, inclusive, a tela do artigo, para a gente Perfeito. entrar assim mais fundo. especificamente em alguns pontos dele, né? Uma Legal. vez que ele me chamou a atenção vários aspectos, mas alguns pontos em especial no tempo, né, que a gente tem um tempo bastante curto aqui Claro. para explorar, né, o artigo, mas alguns temas que são bem importantes, de alguma forma já introduzidos aqui, né, na nossa fala. Então, eu quero aproveitar esse momento em que eu vou colocar o artigo do professor e dos seus colaboradores para ser compartilhado. Lembrar a todos que estão assistindo aí que deem um joinha, compartilhem. Isso é importante para aumentar a visibilidade do material e que vai ficar disponível a posteriori para assistir, né? E fica registrado essa produção audiovisual aqui em nome da UFRN, né, com a participação do professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, acredito que quem estiver no YouTube já em breve estará vendo aí a capa, né, do artigo em tela. Então, gestão de associados no Brasil, uma pesquisa exploratória. E nesse sentido, né, o que o professor Fernando falou, já na capa do artigo, né, vocês já vão encontrar os contatos dos pesquisadores, caso tenham interesse em algum estudo relacionado. E eu queria, então, passar para a parte do artigo alguns pontos que me chamaram bastante a atenção, como, por exemplo,
os elementos, né, de gestão de associados, né, que você pesquisou, um conceito em construção. E aí vão aparecer enumerados, né, esses elementos, como recrutamento, engajamento, manutenção, saída, que são assim desenvolvidos numa parte aqui do texto. Eu gostaria que você pudesse, em síntese, eu sei que são temas bem, Claro. digamos assim, abrangentes, né? Envolve muitos elementos, mas se você pudesse falar assim, resumidamente, Claro, dos elementos e dos principais resultados que vocês encontraram. perfeito. A ideia, então, como eu tema de gestão de associados, é a essência dessa relação entre associado, ou seja, como que traz, como trazer, recrutar, que tem 4 grandes esforços principais. Primeiro é a divulgação geral, é tornar mais fácil recrutar novos. Sabe que essa organização existe, sabe sobre o que faz. Aí tem a atração, ou seja, é convidar, é mandar e-mail, tá nas redes sociais. Você é um profissional de educação, venha conhecer. Aí tem um processo de criação. Tem algumas organizações que são mais restritivas, né? Um clube super. Tem outras não. Aberta, declarei que quer. E aí, às vezes, tem alguma forma de aprovar, receber o associado, né? Um RIS ou engajar, uma vez que já virou associado, engajar. Faça parte ativamente. A gente pode ser envolvido dele, né? É que ele a gestão, as atividades no dia a dia da organização. Tem muitas associações que têm trabalho profissional, mas tem um trabalho voluntário muito importante. Aí participa de uma não ajuda a organizar eventos. Tem uma parte que a gente tem ação dos associados, né? É as juntas. Reconhecer o trabalho dos e fazer o que eu chamei do monitoramento ético. Ou seja, o associado não está na lei, nem na questão. Só que pode isso para a associação. Vale de pequenas tarefas essenciais da o associado, mas não é a razão que fica. Então, é se comunicar com ele, então, atualizados, cobrar, contribuir, servir, produtos, benefícios. Ah, você é associado, você vai para o clube, vai academia. É uma série de legais e que a gente precisa. Ele fica mesmo ideal, a gente quer acreditem na. E, finalmente, a parte da desfiliação, deixa de ser associado, seja assim, a saída, né? A pessoa pediu para sair. Ou porque, não, ao contrário, pô, é o tipo de associação. Gente que... Ou ao contrário, tem gente que sai. Vamos tentar reaproximar. A gente está com campo. É associada, salidade, para os principais processos
práticas. Muito legal. Eu vou agora complementar assim, essa fala com duas coisas que você falou que me fazem refletir muito nessa questão da gestão dos associados, né, que é o que você está estudando nesse artigo. Em caso de entidades de bastante abrangência geográfica, tipo associações nacionais, né, ou que tenham um número muito grande de associados. Como você está dizendo, né, é muito importante, assim, claro, vários aspectos que você falou, mas parece que tem duas coisas aí que são fulcrais, né? Comunicação dentro da entidade, ou seja, se tiver lentidão na comunicação, ou seja, você escreve alguma coisa para a associação, os representantes dela demoram a responder, ou, no caso, além da questão da comunicação, a não descentralização, né? Ou seja, existe muito do trabalho na associação que é voluntário. E aí, se você tem uma diretoria que assume muito para si os compromissos e pouco envolve os associados no trabalho voluntário, parece que a gente vai encontrar dificuldades, né? Na sua opinião, o que você pensa a respeito disso? Perfeito, Patrick. Comunicação é um desafio em qualquer tipo de organização. Associações tem esse desafio extra que tem, que é assim a equipe dos voluntários, então uma comunicação direta, distante, e você desafio de ter as pessoas mais informado, né? A gente está com uma comunicação ótima, a gente está formando o nosso tudo. Tem o risco de ser uma passiva. Olha, nossa diretora está fazendo isso. Como que a gente bem dos associados participarem e dá mais trabalho? A gente sabe que participação dá trabalho, não tenho dúvida, mas é o que a associação e com renovação risco e associações que vivem muita atividade, diretoria ativa, algumas dedicadas, mas essas pessoas vão ser no poder, vão ser diretoria, envelhecer, etc. E aí, de repente, tem ninguém que está no nosso lugar, não está deu chance a gente elas crescerem dentro da ação, é mais um desafio de comunicação. Levanta, entendeu? A associação faz. Em geral, tem propósito, associação com Deus, valores, e a prática da educação. Faz isso. Faz curso, faz reconhecimento, tem um prêmio, valoriza. E resultado da prática tende mesmo participa realmente dela, participa para organizar o evento, fala sobre a mais as pessoas precisam precisa ser uma não só forma, mas também dar essa chance das pessoas. Legal, agora eu vou voltar novamente para o artigo para compartilhar uma tabela que aparece nele. E aí, creio eu que ao estar mostrando a tabela, a gente pode falar um pouco de alguns dados, né, que o artigo aponta e você falar um pouco da metodologia, né? Então eu vou lá já nos resultados. Por exemplo, vai aparecer aqui na primeira tabela
a distribuição geográfica, né, dos estados da federação que Legal. foram investigados. Perfeito. Eu lembro do artigo, da leitura, uma informação bastante importante, que é a seguinte: existem as associações de pessoas individuais, né, os Isso. seus, a partir do seu CPF, né, as associações de pessoas jurídicas, que são as entidades, né, com CNPJ, no caso, né, Perfeito. e existem as híbridas, que são E tem as os dois. que têm os dois, e que por acaso na metodologia de vocês não investigaram, né? Exato, exato. Aqui a gente quis separar bem esses dois assuntos. A associação que eu chamei, né, de pessoa física é a associação, por exemplo, de profissionais, de pessoas, né? Então, como a associação de voluntários que se dedica para uma causa, as APAES, por exemplo, são de pais e amigos de pais. Então, são associações em que quem se associa sou eu mesmo, eu como pessoa, Fernando Pai, me associo. As de pessoas jurídicas, eu não consigo sozinho me associar. Quem se associa são outras organizações. A gente pensar, né, uma muito conhecida aqui no Brasil também da Norte, a CBF. A CBF, os associados não são as pessoas que trabalham no do futebol, são as associações estaduais que organizam, né, de clubes. Dessas associações estaduais de clubes, quem é associado são os clubes, não são nem os profissionais, os atletas. Esse tipo, e aí o interesse da pesquisa foi entender em alguma medida que diferença ser uma associação de pessoas ou ser uma associação de organizações jurídicas. Legal. Na tabela que eu estou mostrando no YouTube, que é a tabela número 1, aparecem os estados da Desculpa, federação. Patrick, acho que eu não estou ouvindo o seu áudio. Ah, perdão. Perdão. Eu tinha acabado de deixar desligado o meu áudio para não interferir no seu som. Perfeito. Acabei esquecendo. Mas eu estou transmitindo no YouTube a tabela número 1 do artigo, né, que mostra essa distribuição de frequências, Isso. né, que são das associações de pessoas físicas, associações de pessoas jurídicas, e tem os seus totais, né, foram 99 ao todo, né, a maioria delas investigadas no estado de São Paulo, curiosamente uma no Rio Grande do Norte de pessoa física e uma de pessoa jurídica. É claro que, por aspectos éticos de pesquisa, né, vocês não deve ter a questão ética aí de preservar o anonimato, né, Curioso, né? dos entrevistados, né, mas essa concentração, ela se deu por uma proporção de associações nesses estados, ou por uma conveniência, ou seja, por estarem mais disponíveis para responder Não. os questionários? Eu diria que uma mistura dos dois. A gente sabe, pelas estatísticas oficiais de governo, que a maior parte das organizações científicas do Brasil está em São Paulo e, de modo geral, no Sudeste. Então, não é de se estranhar. Mas, é claro, eu sendo um pesquisador de São Paulo, a gente tinha, eu não conheço hoje, um censo, a lista telefônica, assim, que permita a gente falar, né? Entreguei minha idade, né? Lista telefônica. Um cadastro que permita a gente dizer exatamente que tem X% de associações desse tipo que são de São Paulo. Então, como é que a gente construiu isso? Partimos de pesquisas anteriores, partimos de referências de nomes, associação de, fomos pensando em instituições, setores, a associação da indústria X, a associação de comerciantes de não sei o quê, como indo base de como fazer pesquisa, né, dificuldades. Então, foi uma questão de, como você falou, nesse sentido de conveniência.
A gente conseguiu mapear, num primeiro momento, cerca de 300 associações, fizemos convite para fizemos reforço por e-mail, por telefone, acabamos conseguindo chegar nessas 99. Muito legal. Uma coisa assim que agora eu vou passar a transição, porque os nossos ouvintes eles devem saber o seguinte, né? Apesar de serem poucos, são de muita qualidade, mas a questão que eu queria tratar aqui agora é numa virada em que eu começo a fazer assim, saindo do artigo, sem sair dele totalmente, e indo para algumas implicações na área da educação física do esporte, que a maioria das pessoas que vão ter acesso a esse material vão saber, né? Então, a minha pergunta aí, bem provocativa do artigo tem a ver com uma coisa que você falou lá na introdução, que o direito de se associar, eu sei que isso é uma questão jurídica, né, é uma coisa prevista em órgãos internacionais, né, e declarações internacionais, e o Brasil é signatário delas e as adotou na Constituição, né, inclusive. Então, existe o direito de se associar. No entanto, em estados como o Brasil, que se diz, em termos constitucionais, democrático e de direito, as associações são, teoricamente, um espaço importantíssimo para o desenvolvimento da democracia. E no artigo de vocês encontraram, nos 99 que responderam, né, a ideia de chapa única ser predominante. Fala isso Sim. um pouco para a gente. O que quer dizer? Parece uma certa incoerência. O método que está previsto na nossa lei, né, garante aí o nosso direito. E aí o Código Civil traz um pouco de como deve funcionar as associações. E a gente se produz corretamente. Esse princípio prático do associado, um voto, você é um associado pleno, em algumas categorias, mas pleno, você tem o direito não só mas como a gente criou a Assembleia Conjunta de Estados, máxima daquela. Mas daí, como é muito difícil reunir todo mundo para tocar o dia a dia, eleger ele para gerir. E aí o que a gente. O princípio é democrático, as regras, os procedimentos democráticos, pessoas que põem candidatura, você pode ter prática, a prática dificulta um pouco a teoria. A prática faria mais democrática, né? Eu identifiquei nessa amostra, a maior parte delas, chapa única. A gente está vivendo um local, mas se fosse uma eleição de presidente, chapa única, tá? Só em uma pessoa que foi decidida, não sei, partido. Então, é uma democracia um pouco manca. O que eu acho que explica isso? Tão negativo. Primeiro, ótimo, a gente poderia ter mais diferentes chapas com a falta de tempo para se dedicar. Patrícia, e na chapa, eu acho super legal o trabalho que você está fazendo, mas você eu gosto, trago aqui mas vai, mais um mandato para você. Às vezes, não. Ou também, a pessoa trabalho tão legal, sente, nem com certeza. Às vezes, sim, pode ser algo muito negativo. O grupo que dominou tanto aquilo, eles
deixa um rival, digamos assim, surgir. São algumas das inconsistências ou incoerências dessa vida democrática das. Muito bem. Eu acho que aqui está no momento perfeito para a transição para a área do esporte e da educação física. Legal, perfeito. Eu não sei se... Eu sei que você não é do meio, né? E te pergunto assim, de bate pronto, você pratica algum esporte? Faz parte de alguma associação? Ou clube? Legal. Eu fiz parte de clube, associação no momento de esporte não tem nada. Tenho tido contato um pouco com terapia, tenho um pouco de tendinite, então, terapia por esse lado. Assim. Mas tenho feito, digamos que é o contato que eu É porque nessa transição, né, para a última parte, que eu quero ainda destacar para quem está ouvindo, né, que tem um momento de vocês, espectadores, poderem fazer as perguntas no chat do YouTube, certo? Que eu vou lá ler para que o Fernando responda. Então não pense que a gente vai ficar aqui 1 hora falando, não, tá? Daqui a pouco a gente já vai terminar. E aí o Fernando vai poder responder vocês. Então, nessa parte que eu te perguntei de bate-pronto aqui, se você já participou de clube, né? Você está tendo alguma vivência na área esportiva, porque, de fato, a percepção primeira que eu tenho como docente na universidade, embora eu não tenha feito um estudo a esse respeito, eu tenho uma intuição, tá? Por tudo aquilo que eu já pude participar, eu já participei de várias associações. Associação Nacional do Desporto para Deficientes, ela que cuida de várias modalidades paralímpicas no Brasil. Eu era treinador, né, coordenador de um clube que estava vinculado à associação. Lembro de viajar ao Rio de Janeiro, onde é a sede, para voltar, e lá tinha 2 chapas concorrendo, né? Então, o quanto aquilo foi importante, né, de você ter, né, 2 grupos tentando assumir o trabalho da associação e o quanto aquilo movimentou politicamente, né, aquele ambiente. Mas, de via de regra, a minha intuição é que a maioria das associações, né, sejam elas de clubes, etc., como ocorre na maioria das associações esportivas, e que muitas vezes são as federações e confederações, né, assim reconhecidos oficialmente pelo Estado, né, como representantes de uma determinada modalidade. Mas no Brasil você pode ter ligas, criar ligas independentes, etc. Que inclusive é bem pouco explorado, e que dos Estados Unidos é muito explorado. Essa questão de ligas esportivas independentes de modalidades, inclusive não muito populares, né? Isso é muito forte nas comunidades de lá. E na minha intuição, aqui no Brasil, prevalece a coisa da chapa única. Em algumas instituições esportivas, sobretudo aquelas que não estão tão no holofote da mídia, porque aí há uma relação assim, né? Estando na mídia, estar sob os holofotes, é importante disputar aquele espaço de poder, como ele sendo, de certo modo, uma vitrine também para outros aspectos que vão além da razão de ser específica da entidade esportiva no caso. Então, o futebol, por exemplo, quem se envolve no clube, na federação, etc. e tal, não é incomum você encontrar essas personalidades um tempo depois na política partidária. Sim. Tá? E certas modalidades, então ali no campo, por exemplo, do futebol, você tem a disputa dentro do clube, dentro das federações, etc. Quando sai desse foco, né, que determinadas modalidades proporcionam, e você vai para uma modalidade pouquíssimo difundida, pouco popular, aí você vê lá uma pessoa relutando para lutar em nome daquela modalidade esportiva, mas às vezes ele está ali décadas naquele trabalho, às vezes com um pequeno grupo de pessoas. E aí,
Nesse contexto, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho lembrança de infância, e assim, não sou, já estou, né, no meio do caminho, mas na minha infância era muito difícil um, uma pessoa ter em sua casa determinados aspectos atendidos, como piscina própria, ou morar num condomínio residencial que tenha piscina, que tenha estruturas. Hoje é muito mais comum isso atualmente, embora para uma parcela pequena da população, mas é muito mais comum isso agora do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, os clubes, por exemplo, esportivos, tinham um, um apelo muito maior. Sobretudo ali nos anos 80 ainda, num processo de redemocratização do país, esses clubes, associações pareciam ter uma importância fundamental nas sociedades. Eu venho de uma cidade do interior de Santa Catarina que você tinha clubes com centenas, alguns de milhares de associados. E hoje tem muita dificuldade de Olha sobreviver, só, continuar. interessante. É como se assim, eu não tenho mais o clube com vários associados, com vários times ali dentro e disputando cargos de presidente do clube. Eu tenho agora sei lá, uma empresa que fornece um horário que eu vou lá, me reúno com os amigos, pago para jogar um determinado horário o futebol, por exemplo. Não sou mais pertencente a um clube que tem que ter uma diretoria, que tem que ter toda uma dedicação, etc. Parece que um processo histórico que vem se fortalecendo e que tem aspectos filosóficos implicados nisso, como, por exemplo, o processo de individualização. O quanto, na sua opinião, esse processo de individualização da sociedade como um todo pode estar afetando entidades que são de natureza coletiva? Eu não tenho dúvida que está afetando. Porque, de novo, tomando a resposta que eu dei antes, trabalhar junto trabalho. Uma pessoa assim também acompanha tanto irmão cooperativo e outro atos. Todos têm. Eu acho que é mais fácil se eu tenho a chance. Outros ganham. Tá. O Brasil, acho que merece. Eu queria fazer muito. Robert fez um livro muito. Ele estudou, fez um estudo. Mostrando justamente o quanto essa clubes ajudaram a desenvolver. Outro livro é muito interessante. Jogando bowling fala, né? Livros tinha, tem até ele não certo que está vindo. Pensa muito ele para que para lembrar, né, o desenho lá, né? Mais tipo jogar boliche, organizadas forma mas de as pessoas aquela comunidade vão essas pessoas que convivem muito ainda na igreja
a igreja muito e as associações parte de criar essas comunidades a pessoas de diferentes religiões, de status econômico. À medida que vai avançando, caindo dados. Ah, não. Aí, antes da você sair mais amigos, empresa mais rica, pobre, que eu quero estar junto com pessoas mais próximas. E ele acha negativo para a sociedade como vai criando cidades cada vez mais. No Brasil, a gente tem tantas domínio forte. Eu uma tendência cada vez mais das pessoas ficarem incomodados. Cidade super complicada lá fora. A gente não na cidade, né? Fazem parte, sim. Legal. E além disso, dentro dos condomínios, a dificuldade de uma reunião de condomínio, né? Perfeito. Todo mundo que já se envolveu teve reunião rápida. Então, é interessante. Obrigado aí por deixar a dica de literatura, sempre importante. E eu intuo que isso tenha uma relação e uma implicação muito grande no esporte, na educação física atuais, né? Se eu puder dar mais uma dica, Patrick, Pode. agora é de um outro artigo de um colega meu aqui da UFT, como eu, por sinal, mas por que eu falo isso? Porque ele é alguém que vou ler o título do artigo Oligarquização, o caso do Esporte Clube Corinthians. Ele estudou como que aconteceu comum esporte, essa ideia da oligarquia. O que é a oligarquia? Poucos, a elite. E é muito comum, a gente sabe, né? Posso usar exemplo. Ricardo Telan, nomes por trás do futebol brasileiro, essa ideia de oligarquia. As pessoas conseguem dizer. E aí ele vem um pouco mais pela tradição. Como que acontece num clube essa formação dessa elite tão difícil de quebrar domínio poucos, né? Claro, do Corinthians, áreas de ações. Na prática, Muito legal. Agora eu vou passar para algumas questões ali no chat. Quero ver se tem uma. Só um instantinho. Então, estou vendo aqui o William. Você tem alguma pergunta, William, que você queira fazer? Enquanto o William vai formular a pergunta, eu vou te fazer uma pergunta e eu não sei se você consegue observar, mas no fundo aqui da minha sala, né, de onde eu moro, no canto ali, contrário ao da TV, tem os berimbaus, certo? ela tá vendo, sim. E
claro, que a capoeira é uma cultura corporal de origem afro-brasileira e que hoje, atualmente, né, é bastante presente em diferentes territórios do Brasil e do mundo, né? É um dos elementos da cultura brasileira mais exportados Dúvida. para o mundo. E reconhecidamente, né, patrimônio, a roda de capoeira é um patrimônio imaterial da cultura universal e a capoeira como um todo é um patrimônio imaterial da cultura brasileira. E eu sou uma pessoa que viajou muito pelo Brasil profundo. Fiz muitas vezes o trajeto do Rio Grande do Norte, todo o Brasil, passando pelas cidades históricas, Minas, da Bahia, Alagoas, etc. E muitas delas você tem, dessas cidades históricas, ah, as praças centrais, as igrejas e muitas vezes as igrejas do Rosário, que são as comunidades, muitas vezes de num formato, né, de confrarias, mas que são, acho que, não do ponto de vista legislativo exato, né, preciso, mas as confrarias têm algo de co-irmão de associações, né? E note que foi por conta, né, dessa, digamos assim, dessas fraternidades, sobretudo formada por alguns elementos das Irmandades Negras, né, que fez com que muitas coisas da tradição cultural afro-brasileira sobrevivesse a todo o período de escravidão e chegasse nos dias de hoje, incluindo, temos aí as religiões, só para citar a Umbanda, o Candomblé e outras, né? E entre essas coisas, o samba, essas coisas, a capoeira, que são coisas dentre as mais valorizadas, né, de nossa cultura e de nosso país. Então, essas experiências do passado nos parece, ou nos indicam, quão foi importante o, o associativismo ou as fraternidades, né, não só para o crescimento e desenvolvimento e a integração, de certa forma, dessas comunidades na vida social brasileira e do quanto elas foram importantes para a constituição do que nós somos hoje, quanto identidade. Né? Eu li o livro 1 e o 2 do Laurentino Gomes, Escravidão, e sobretudo no volume 2, essa coisa das confrarias é muito, muito abordada. Tá? E o que você pensa, e se é que você já pensou sobre isso, tá? Do quão importante é essa coisa da confraria, do grupo, de trabalhar junto, apesar de todas as dificuldades, para a gente reagir a esse nosso tempo, a essas questões do nosso tempo, passando, né, de uma forma a sobreviver, né, em primeiro momento, né, e, e tentar sair, né, para uma situação de desenvolvimento melhor do que a gente se encontra hoje. Se é que você já pensou sobre isso? Legal. O que eu acho que eu posso primeiro dar um passo para trás. A gente cria uma sociedade, de alguma forma a gente esse tipo de pessoas, algum tipo de atividade. É o jeito que a gente for dar vazão a coisas que a gente está no fundo, tá? Às vezes coisas que a gente preservar, porque a gente valoriza, é um jeito que a gente trabalhar e dando estrutura, né? A gente dá estrutura, cria organização para ter capacidade de, pode ser um voluntário informal, tem mais que fazer mais, mas a gente, em geral, dá estrutura, formaliza para conseguir ter um alcance maior. Poderoso isso, a gente estar junto
olha, a gente tem ideia, eu acompanhei super de perto, um pequeno exemplo disso, né? Aula no educação pública, na FGV. A FGV, como você falou, acho que é uma organização de renome no Brasil, está lá, mas é uma associação, é uma local de acesso difícil para boa parte da população. A maioria dos alunos vem de um grupo mais de elite, sociodemográfico, cujos pais já tiveram mais vantagem, eles mesmos já têm idade, às vezes são funcionários, uma camada restrita da sociedade. Eu dou aula no curso de administração pública, que teve essa preocupação de formar gente muito ampla, coletiva no Brasil, e de saber que a gente não muda só com as pessoas políticas, a gente aluno, todo mundo, professores também, padres, pessoas que representam partes do Brasil. Então a gente faz um esforço muito grande para trazer pessoas de, enfim, diferentes realidades, onde que entram as associações. Teve um grupo de alunos 10 anos atrás que falaram, pô, é legal que você lance, é legal que tem bolsa, só que isso não pode ficar restrito a 2, 3 de uma classe de 50 que entram por dia, e mais pessoas. Os alunos se juntaram para fazer um curso para trazer mais pessoas como eles que tenham públicas, elas para conseguir. Olha que legal, uma ação voluntária, são alunos ocupados, pessoas que fazem estágio, em aula difícil, que tem 1000 outras opções. Falo, não, vai se juntar, vai dedicar esforço, porque a realidade e qualidade da GV ser dedicada a apenas não é uma realidade. A gente quer mudar isso e aí criar o curso. Hoje, 10 anos, ninguém que criou o curso está mais lá porque se formou. Mas você conseguiu botar para funcionar um ciclo super legal de estar trazendo partilha desse dúvida que a gente está para o Brasil, isso, mas que a saída em grande medida só pode ser coletiva, só pode ser opinião de diferentes cidadãos e associações, sindicatos, empresários e associações, todos os tipos, falando, não, do jeito que está, não dá, a gente vai achar outros tipos de. Ótimo. Então, acho que agora é o momento de deixar uma mensagem final. São poucos espectadores e tímidos. Sem problema. Mas acho que a gente teve aqui quase uma hora já de conversação. E convido você aí a dar a sua palavra final, então. E agradecer, né, muito você por ter aceitado, despendido esse tempo, que a gente possa aproveitar isso para estreitar relações e contatos, né, de interesse acadêmico, não só de quem estava aqui na live, mas quem porventura venha a ter acesso a essa conversa, né? Já que a Fundação Getúlio Vargas é tão importante, né, nesse quesito, né, de formação de capital humano, né, e intelectualidade na área da gestão, né? E a educação física ela precisa muito disso. Só para você ter uma ideia, um colega aqui de universidade conduziu uma pesquisa nos municípios do Rio Grande do Norte. 167 municípios. Se eu não estiver enganado, agora eu quero deixar essa ressalva. Se são 169 ou 167, eu não estou lembrando com exatidão. 3 municípios têm um plano municipal de esporte e lazer. Olha só, em termos de administração pública, o que isso representa, né?
sem um plano, sem orçamento, por exemplo, né? Não necessariamente sem orçamento, mas se eu não tenho nem no orçamento, né? Porque eu não tenho um plano, de onde vem esse recurso? É, é, isso é bem primário, né? Então, olha só o quanto a gente ainda precisa, né? Em termos, sobretudo, da administração pública, né? É claro que o setor privado também requer muito desenvolvimento na área do esporte, da educação física, mas se nem na municipalidade, né? Quase que a totalidade dos municípios não tem o plano, e o estado do Rio Grande do Norte também não tem o plano de esporte e lazer, né? Então isso tem uma implicação muito, muito grande. Então eu gostaria que você desse a tua mensagem final, sobretudo fazendo esse gancho da importância, né, de estudar a administração, Perfeito. né? Uma das grandes funções e importâncias de existir associações, organizações desse tipo, é justamente fazer esse papel de aumentar a capacidade da nossa voz, e uma das grandes importâncias para o governo é de trabalhar junto com o cidadão, Estado, tá? Então, eu acho que precisava ter outra coisa, tem outra legitimidade, tem força essa voz, né? Grandes empresas é justamente o papel de organizar as demandas, clareza, né? Não, peraí, vamos pensar o que realmente, como deveria, vamos estudar o que eu, e aí grandes formas de aumentar a voz, o alcance da ação. Agradeço de novo o convite, Patrick, tem muito conversa aí, e enfim, pois claro, é interesse, link, né? Isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade num universo tão ocupado, né, tão difícil. Muita gratidão mesmo. E vou sim deixar no canal, né, disponível os links de contato seu, né, por exemplo, currículo, etc., para que as pessoas interessadas em se aprofundar nessa temática possam procurar você. Vai que você recebe aí uns futuros alunos da UFRN para mestrado, doutorado nessa instituição de tanto prestígio no Brasil, né? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos e os poucos que participaram e a todos aqueles que vão assistir ainda. Fica aqui o registro. Não deixe de acompanhar aí o canal Professor Coqueirão na Rede e também o professor Fernando Nogueira. Muito obrigado. Valeu. Até. Tchau. Abraço.